Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula do canal SOALT, aula 011. Nesta aula vou falar sobre a instrução MOVE e o MOVEK. Aqui está o MOVEK e a instrução MOVE. Então aqui é a instrução MOVE. Então vou estar falando sobre esses dois blocos. Esses dois blocos, vou criar uma linha aqui apenas para indicar onde que esses blocos são selecionados. Tá? Então aqui eu preciso da linha para colocar os dois blocos. Ó. Então aqui estão a parte onde eu seleciono os dois blocos, tanto o MOVE e o MOVEK. Se eu clicar aqui, ele vai me dar o endereço de origem que eu tenho que colocar, né? Vou colocar aqui o 0F6, aliás, 6F6, 6F6, e o destino, que é o 0702. Que aqui eu não coloco 0, isso às vezes confunde, é o 702. Né? Então, é um bloco de movimentação de dados. Tá? Que ele faz a função de movimentar o dado 0F6 para 0712. Agora eu vou apagar. E aqui foi feita uma lógica só para explicar um exemplo. Para que serve esse bloco. Então vejam aqui, por exemplo, que neste caso eu tenho dois comparadores, dois comparadores aqui, e o bloco MOVE. Então, o endereço 6F6, que é o endereço de entrada da temperatura, e o endereço 0712, que é limite de temperatura alta. Então eu tenho um valor que fica variando, que é a temperatura, e outro valor de limite de entrada. Estou fazendo a comparação entre os dois. Então, quando o limite de temperatura alta for superior a 300, então ativa o contato do comparador 0F8. O 0F8 vai ativar a saída 180 e manter acionada pelo selo. Quando o 180 estiver acionado, vai comparar o limite da temperatura do último valor registrado, que é o 0704. Se esse valor for superior ao último valor registrado, o bloco MOVE será habilitado pelo 0F8, que vai acionar a memória 0200 e o 0F6 para 0704, registrando o valor mais alto da temperatura. Então, de novo aqui, ó. Então ele vai acionar o 0F8, que vai acionar o 0200, o 200 vai acionar, habilitar, esse H aqui é de habilitar, vai habilitar o bloco MOVE
transferindo os dados de 06F6 para 0704. Quando for necessário, então ele vai manter aqui o último valor da temperatura alta. Por exemplo, nesse caso, o último valor alto da temperatura, ele está abaixo porque foi 0,234. Por quê? Porque aqui tem um botão Reset. Então, o valor Reset ele vai registrar o valor de temperatura que está. Por exemplo, se eu for agora forçar aqui, força ON, ele movimentou os dados de 06F6 para 0704. Ele está movimentando os dados. A partir do momento que eu tiro o force, ele volta a ficar somente o valor quando eu forcei aqui, pelo esse botão de reset, seria uma entrada 100, essa entrada 100, então, pega e ativa o valor. Então, vamos ver isso agora com a simulação. Então, vamos ver. Então, o valor está aumentando, tá vendo? Valor 332, aumentou o valor, 332. Esse valor, alarme, tocou o alarme, Seria um alarme, aqui, uma saída de alarme. Essa saída de alarme acabou fazendo o compare entre as duas temperaturas aqui. Ele comparou com a temperatura do 0F6 era maior que o 0704. Ele mandou o 0F8 acionar, que é a parte de compare. O 0F8 acionou a memória de 200, tudo isso bem rápido. E esse 200 aqui ativou ele, fazendo com que a última temperatura foi registrada. A última temperatura aqui foi 345. Tá vendo? Então essa foi a maior temperatura registrada, durante essa operação, Ok? Então, se eu quiser resetar, então vou tirar agora, vai voltar a temperatura normal, vai sair o alarme, saiu o alarme, certo? Que era a saída aqui Q180, então saiu esse alarme e mesmo assim ficou a saída, o registro de temperatura alta aqui selecionado. Então esse seria um registro, seria um exemplo de como você usaria aí o Move. Você usaria o Move para movimentar esses dados para uma memória. Essa memória ia ficar registrada. Os dados ficaria alterando. Então nessa memória ficaria fixa, no caso aqui o 345, e eu só conseguiria resetar ela se eu pegasse aqui, forçasse, forçar ON aqui, retiro o force, pronto aí, voltou a temperatura agora que estava, quer dizer, abaixo da temperatura, quer dizer, eu não preciso mais do registro, eu tenho lá, está movimentando, está tudo normal, certo? Ocorreu um aumento de temperatura, deu o alarme, deu o alarme, esse aumento de temperatura parou aí, parou, chegou até a temperatura de 340 graus. A temperatura voltou ao normal, teve um pico de temperatura de 340 graus. É esse registro que eu quero. Poderia ser um medidor de temperatura aí, onde que eu quero registrar a maior temperatura. Então, dessa forma aí eu consigo aí medir a temperatura, Seria um medidor de temperatura onde eu quero a maior temperatura que está no instrumento. Vamos supor que esse termômetro, coloque ele num local, e aí ele registra a temperatura e fica o maior valor. E volta ao valor que estava normal. Ou poderia ser simplesmente um alarme aí que deveria registrar esse valor de temperatura também. Tá ok? Então, o bloco resumindo, portanto, a memória Move serve apenas para transferir os dados.
de um endereço para outro, tá? É só isso que serve a memória Move. Serve para transferir os dados de um endereço para outro. Então agora vou explicar o outro, né, que é o Move K. Então o Move K, ele tem uma pequena diferença. Essa diferença é que eu posso indexar um valor, ou seja, eu posso estipular o endereço certo já com uma constante. Por exemplo, aqui foi criado outro programa onde eu estou usando um temporizador. Lembrando que tudo isso que eu estou falando estão nos outros vídeos que foram passados. Temporizador, comparador. Então, se você não está lembrado do temporizador e comparador, eu peço que assista os vídeos que foram passados nas aulas passadas, para você poder se atualizar, ok? Então, tanto o temporizador como o comparador também. Então, esse aqui é o temporizador. Vejam que eu tenho aqui no valor de preset 0,400 o valor efetivo, né? E eu posso aqui, por exemplo, mudar o valor do preset. Então, como foi isso? Eu coloquei, por exemplo, aqui 2 valores de preset. Tá? Então, como que é colocado esse Move K? Vou abrir uma linha aqui, igual eu fiz com o outro. Só para vocês verem aqui qual a diferença. Certo? Então aqui está. O outro era o destino, né? Certo? O destino não. O outro era o endereço e o destino. Aqui é o destino e a constante. Tá? Então o destino, por exemplo, é o preset 0,400. Então eu vou escrever simplesmente 400, né? Certo? Então o 400 é o temporizador. E a constante, por exemplo, aqui, a constante, o primeiro bloco que eu coloquei aqui, ó, foi uma constante de 1500. Certo? Que é os 15 segundos, que é 1500, né? Então 15 segundos. Então vou apagar aqui agora e vamos fazer esse programa rodar aqui. Então, ó, então esse temporizador, quando eu ativar essa entrada, tá? Então é um pulso só, vou dar um pulso só na entrada 101, como se fosse um botão, ó, né? Só que quando eu pressiono nesse botão, tá? Essa botoeira, vou forçar de novo, que acabou passando, acabei me complicando aqui, né? Então, dá um pulso aqui, certo? Retirar o force, pronto, ó, tá ok? Então, ó, dei o pulso aqui, certo? E o selou, ó, dei o pulso em 101 aqui e selou, né? Certo? Dei o pulso 101, acionou o 207, o 207 ativou, ó, dei um pulso em 101, o 207 ativou, o 207, o contato do 207 fechou aqui, fechou 180, manteve selado por aqui, né, pelo 180,
manteve selado aqui, o 180 ficou contando até chegar o tempo de 15 segundos e abrir aqui. Então, isso vai acontecer a mesma coisa no outro, tá? Quando eu der o pulso no 102, vai acionar o 208, né? O 208 vai acionar no 180, o 180 vai selar, quando contar o tempo, vai abrir aqui, o temporizador vai abrir aqui. É como se eu imaginei aqui como se eu estivesse numa estufa, onde que eu tivesse dois materiais de temperatura diferente, tá? Um com tempo, aliás, com tempo de aquecimento diferente, não com a temperatura diferente, com tempo de aquecimento diferente. Esse aqui com 15 segundos e esse aqui com 25 segundos, tá? Então, dois com tempos diferentes. Então, vamos lá, ó. Vamos acionar, vamos ver agora de novo. Então, vou dar um pulso de novo, opa, monitorar. Forcei on, retirei o forces. Ela começou a contar, tá vendo? Tá selado por aqui, tá contando o tempo, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 segundos. 15 segundos, acabou o tempo, desliga. Certo? Tá? Agora, usando o mesmo temporizador, ó, não vou colocar outro temporizador, vou usar o mesmo temporizador, né? Só que o primeiro, quando ligou o primeiro, ele indexou o 1500, né? Ele jogou o valor de 1500 lá em cima. Agora, ó, vejam bem o que vai acontecer quando eu acionar aqui, ó. Ó, observe aqui, ó, 1500 aqui, na hora que eu forçar on, 1500 vai virar para 2000, ó. Certo, ó. Viram? 2500, ó. 2500, certo? Tá? Então é isso que é agora os 25 segundos. Então, os 25 segundos, vai contar os 25 segundos e vai voltar a desligar. Então, com esse Move K, eu posso usar o mesmo temporizador, só que com valores de tempo, eu posso usar valores de tempo diferentes. É bastante útil num programa em que eu quero, né, usar menos temporizadores aí, onde que eu posso usar, tenho muito temporizador e eu quero diminuir um pouco a lógica, então eu posso estar usando ele, tá? Ou simplesmente para simplificar, né? Tá? Como sai. Então é isso. Então os dois, Move K e o Move, todos eles são para transferir o endereço, né? Para uma movimentação de dados. Esse aqui, Move K, para movimentar os dados, né? Para movimentar os dados de uma constante para o destino. O Move já movimentar os dados, né, de um endereço para outro. Então é isso. Se gostou da aula, clique no gostei aí, compartilhem os vídeos, assistam as aulas anteriores, tá? E se atualizem, né? A chave aí para o CLP é cada vez mais assistir mais vídeos, ver mais vídeos, fazer programação, né? Então usem, no meu canal tem outros vídeos também relacionados ao Atos A1, que é um simulador, que é muito bom também para estar fazendo programação. Então assistam e compartilhem aí os vídeos e continuem aí, ok? Então até mais, até uma próxima aula, até a próxima aula 012, onde nós vamos falar, né? Eu vou falar, aliás, né? Onde eu vou falar sobre o Move, só que agora no Atos A1. Beleza? Até mais!